Capítulo 34, exercícios e problemas, exercício 78. O interruptor da figura P3478 foi deixado aberto por um longo período de tempo. Ele é fechado em t igual a 0 segundos. A. Qual é a corrente na bateria imediatamente após o interruptor ser fechado? B. Qual é a corrente na bateria após o interruptor ter ficado fechado por um longo período de tempo? Bem, a ideia é a seguinte. O indutor dentro de um circuito, ele por efeito Faraday não deixa a corrente ter variações instantâneas, né? Então ele sempre gera uma força eletromotriz fazendo com que não tenha variações instantâneas. Como a chave ficou aberta um longo período de tempo, isso significa o quê? Significa que a corrente é zero em todo o circuito. No momento que se fecha a chave, o que vai acontecer? Vai ter uma corrente que sai da fonte. Essa corrente, a princípio, em cima do nó, que eu vou chamar de A, se divide para uma corrente I1 que passa pelo resistor de 20 ohms e uma corrente I2 que passa pelo resistor de 20, o outro resistor de 20 junto com o indutor. Bom, então de cara, no item A, na hora que eu fecho a chave, ele quer a corrente da bateria, mas aí eu sei o seguinte: antes de fechar a chave, a corrente sobre o indutor é zero. Na hora que eu fecho a chave, o indutor gera uma força eletromotriz fazendo com que essa corrente continue zero. Então, dessa forma, nós vamos ter o nosso I2 igual a zero e o I1, que é igual à corrente da bateria, já que o I2 é igual a zero, que é a corrente da bateria, vai ser simplesmente a FEM pela resistência de 20 ohms. Isso é FEM pela primeira resistência, que eu vou chamar de R1. Isso é 10 dividido por 20. Isso é meio ampere. Meio ampere é a corrente que vai passar pelo primeiro resistor e a corrente total do outro lado é zero. Detalhe importante: a diferença de potencial no indutor, já que a corrente tende a aumentar, tem a polarização positiva no sentido da corrente antes e negativa no sentido da corrente depois. Quer dizer, o potencial antes é maior do que o potencial depois. Como a corrente é zero, a diferença de potencial sobre o resistor do lado do indutor é zero. Consequentemente, em t igual a zero, a diferença de potencial no indutor é igual à da fonte, já que o potencial neste ponto é igual ao potencial nesse ponto, que é igual ao da fonte. O potencial do outro lado do indutor é igual ao potencial do outro lado da fonte. Então, o nosso VL é igual a 10 volts. Item B. Qual é a corrente da bateria após o interruptor ficar fechado por um longo período de tempo? Bem, é claro que a corrente sobre o indutor é zero, mas ela é zero por causa do VL, por causa dos 10 volts. Mas para ter esses 10 volts, a gente sabe que o VL é proporcional à taxa de variação da corrente. Isso, na verdade, o nosso VL é LDI/dt. Se eu tenho VL, quer dizer que eu tenho variação de corrente. Isso quer dizer que a corrente vai variar. Se ela era zero, mas ela começa a aumentar. Começa a aumentar num tempo muito longo. O que acontece? Acontece que a corrente estabiliza. A diferença de potencial depois de um tempo muito longo é zero, porque a corrente estabiliza em cima do VL. Isso quer dizer que a única coisa que vai estar no segundo ramo do circuito é o resistor de 20 ohms. Então você vai ter a bateria alimentando os dois resistores de 20 ohms. Caso o I1 continua meio ampere, por quê? Porque não sofreu nenhuma variação, a diferença de potencial sobre ele continua sendo a FEM da fonte. O segundo resistor, que a sua diferença de potencial, já que o VL é zero, passa a ser igual ao da fonte. Então, se a diferença de potencial em cima do resistor é zero, significa que o nosso I2 vai ser 10 volts da fonte dividido por 20 ohms, significa meio ampere. Meio ampere também no I2 significa que a corrente da bateria vai ser meio ampere mais meio ampere. Isso significa 1 ampere é a corrente que sai da fonte depois de um tempo muito longo.
É isso.